E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e hoje o vídeo é sobre respondendo dúvidas que vocês deixaram no vídeo sobre essa composteira de garrafa PET. Muita gente gostou do vídeo, muita gente fez esse vídeo. Esse vídeo está sendo usado até em algumas aulas online, eu fiquei muito feliz com isso, tá? Mas restaram muitas dúvidas, muita gente me perguntando no Instagram algumas dúvidas a respeito de como utilizar, do que pode e não pode, de algumas coisinhas básicas sobre a composteira em garrafa PET. Então eu separei algumas perguntas das mais comuns aqui e vou responder. Vou ser bem rapidinho esse vídeo, não é um vídeo que eu costumo fazer, mas vou fazer para tirar todas as dúvidas de todo mundo aí, tá bom? Vou tentar ser bem rápido, tá, nas respostas para responder o máximo que eu conseguir aqui. A primeira pergunta é da Rosângela Mendonça. Pode usar folhas secas ao invés de serragem? Muita gente tem me perguntado essa dúvida, se precisa ser serragem, se pode ser outro material seco. Sim, pode ser outro material seco, pode ser folha seca, pode ser grama seca. Serragem é que eu uso porque eu tenho uma pequena marcenaria aqui, eu gosto disso, então eu tenho sempre serragem comigo. Então, serragem é o que eu uso, ou pode ser outra matéria seca, como folhas e grama seca, que vai funcionar muito bem, tá bom? A próxima pergunta é da Stephanie. Tem que ficar molhando de tempos em tempos o humus? Essa dúvida é muito comum, tá? Principalmente para quem nunca fez uma composteira, se precisa ficar molhando, porque como você pode ver, dá esse líquido aqui, né? Fica esse líquido embaixo que é o chorume. E muita gente acha que esse chorume é a água aqui que fica coando daqui. Não, gente, não precisa, não pode colocar água aqui de hipótese nenhuma. Esse chorume aqui, esse líquido que fica embaixo, é resultado da água dessas cascas que você coloca, esses restos de alimento que você coloca aqui dentro. Nada mais do que isso, não tem uma gota de água aqui. Então por isso ele é tão forte assim, porque não tem água, tá? Só deixe a matéria seca, faça bonitinho, não molhe, que ele vai começar a escorrer isso daqui assim que começar a decompor, tá bom? Bom, a próxima pergunta é do Rafael Éder. Mas não precisa colocar minhocas? Outra dúvida muito comum, porque quando você vai comprar o humus, muitas vezes vem escrito humus de minhoca, então logo se entende que tem que ter minhocas para fazer humus, mas não. A minhoca nada mais é do que um agente que vai ajudar a acelerar isso. Nessa composteira de garrafa PET eu não indico colocar minhocas, por quê? Porque ela aquece um pouquinho, tá? E tem pouca matéria aqui para colocar minhocas. Minhocas coloque numa composteira maior. Nessa daqui não precisa, que você vai ter também o humus bonitinho, tá bom? Então não precisa colocar minhocas. Próxima pergunta é do Felipe Oliveira. É normal dar bolor ou mofo, deve ser, na composteira de garrafa PET? Sim, tá? Quando você vê, às vezes tem uns branquinhos dentro, sabe? Como se estivesse começando a mofar. É normal. Tá? É bem normal isso e ajuda também na decomposição, faz parte da decomposição, então é super normal, não se preocupe se dá aqueles mofinhos dentro, que é normal, é do processo de decomposição desse material, tá bom? Próxima pergunta é do Eliezer G. Leal. Bom dia, uma vez vi em outro canal que é bom deixar no sol para agilizar o processo, só não pode pôr no sol quando é com minhocas. Colocar no sol ou não, tá? É uma opção para quem tem aquelas maiores que não tem minhoca, certo? Porém, eu não vejo necessidade nenhuma. O que acontece se você colocar no sol? Ela vai aquecer e vai fermentar mais rápido. Só que isso, ao meu ver, não é muito legal. Por quê? Dependendo da matéria que você colocar, ela precisa de um certo tempo, ela precisa se decompondo lentamente. Não adianta você forçar essa decomposição, tá? Se você quer forçar essa decomposição, bata as cascas antes de colocar. Não coloque no sol, principalmente se você for colocar borra de café, por exemplo, que ela vai superaquecer. Essa daqui não coloque no sol de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela vai enrugar, tá? Ela vai murchar e você vai perder ela. Eu tenho aqui, tá na sombra, tá no cantinho, bate luz assim, mas claridade, mas nada de sol, tá bom? Então, não vejo necessidade nenhuma de colocar no sol. Bom, a próxima pergunta é da Larissa T. Tem que mexer? Não derrete a garrafa quando ela aquece? Não, não derrete a garrafa quando ela aquece, a menos que você coloque no sol, tá? As minhas aqui nenhuma ficou deformada depois, tá? Tem que mexer? Sim, tá? Pegue um pauzinho qualquer, tá, gente? Pega um pauzinho, olha só, e vem aqui em cima e sempre dá uma misturada, afunda o pauzinho, não precisa mexer demais, ficar, olha só, prontinho. Isso daqui, tá? De vez em quando, não precisa ser sempre, tampe e deixe lá que ele vai se decompor, tá? Bom, a próxima pergunta é do Felipe Vila 321. A minha deu larvas.
Não são de moscas nem de mosquito, é um tipo minhoquinha branca. Tem algum problema? Não, problema não, tá? Mas depende das larvas. Eu não entendi muito bem que tipo de larvas é esse daqui, tá? É até normal dar algumas coisinhas, mas por que isso acontece? Porque tá faltando matéria seca, tá? Então coloque um pouco mais de serragem ou o que você estiver usando como matéria seca e dê sempre uma misturadinha que não vai ter esse problema, tá? A próxima pergunta é do Felipe Alves. Pode colocar borra de café e cascas de ovos? Sim, pode colocar borra de café e cascas de ovos. Tome cuidado com o excesso de borra de café. Não coloque muita borra de café, tá? E cascas de ovo pode colocar sem problemas. Próxima pergunta é do João Vinícius. Eu fiz o meu e coloquei serragem para hamster. Tem problema? João Vinícius, não tem problema, tá? Pode colocar. Essa serragem que vende é muito boa, até porque ela é pura, principalmente para animais ela é bem pura, então pode colocar sem problemas, tá? Muita gente fez, eu fiquei muito feliz quanto a isso, e quem quiser me mande lá no Instagram, eu vou colocar lá no painelzinho que tem de vocês, com as coisas que vocês fazem lá, já tem algumas coisinhas que o pessoal tem me mandado que fez. Quem fez essas composteiras, tira uma foto, me mande lá no Instagram, tá bom? Eu vou adorar ver e vou postar lá para vocês, tá? A próxima pergunta é da Low Mask. Legal, a cada quanto tempo posso utilizar o chorume quanto adubo? O chorume é bastante forte, tá? Então use ele aí no mínimo de 30 em 30 dias, 40 em 40, que já vai dar resultado suficiente, tá? Não use toda semana o chorume, mesmo que diluído, não use porque ele é bastante forte. O humus até pode usar aí toda semana, mas o chorume evite no mínimo aí 30 dias a 40 dias para você estar utilizando, tá bom? Bom, a próxima pergunta é da Juliana Lins. Gostei do vídeo, parabéns, muito obrigado. Porém, tem algumas dúvidas, vamos lá. Depois de passado um tempo, tenho que tirar todo o humus da garrafa se quiser fazer novamente ou posso ir acrescentando? Pode ir acrescentando sem problema, tá? Se você tem um pouquinho de cascas aí, colocou, só deu isso daqui, coloque a serragem em cima e espere, tá? Na próxima vez que você tiver mais, pode ir completando sem problemas. Depois de muito tempo, ele fica assim, tá? Depois que ele se decompôs, ele fica assim, tá? Bem soltinho. Você sabe que ele tá pronto quando você não vê mais o que você colocou, quando não dá para identificar se é serragem ou dá para identificar a casca que você colocou. Você pode simplesmente tirar isso daqui tudo, tá? E ir colocando novamente ou enchendo até a tampa. Aqui já encheu, tá? Então eu não vou colocar mais. O que eu vou fazer aqui, eu vou tirar tudo e vou começar novamente com a mesma garrafa, tá? E quanto tempo ele dura na garrafa? Olha só, eu tenho ele aqui. Olha só para você ver o tanto que eu fiz aqui já. Eu não guardo ele por muito tempo, porém, dá para você guardar por bastante tempo, 6 meses que for, nessa garrafa PET bem tampadinha, ele vai durar. Eu não guardo por tanto tempo, porque eu utilizo muito, e eu dou também para família, amigos, eu sempre estou doando, porque dá muito, tá bom? Bom, e vamos lá. Como é a conservação do humus e do chorume? Do chorume, colocar numa garrafa PET, um local que não bata sol direto, tá? Deixa num cantinho lá, bem tampado, e essa é a conservação. Sobre o humus, eu coloco numa vasilhinha, olha só. Eu coloco numa vasilhinha aqui de sorvete ou alguma coisa com tampa e guardo para ir utilizando, tá? E só para completar, muita gente também tem perguntado como utiliza. Gente, o humus, uma colherzinha dele, normal, você pode colocar ela, olha só, no pé da planta, tá? Ó, colocar 2 colherzinhas aqui, pode colocar toda semana uma colherzinha, pode misturar isso daqui na terra, tá? E quanto ao chorume, olha só como ele fica depois diluído, tá? Não utilize ele assim, tá? Eu já avisei algumas vezes, não utilize ele assim, dilua 1:10, cada uma parte dele para 10 de água. E depois você pode simplesmente vir e regar, tá? Pode regar até as folhas, tá? Que ele é um adubo foliar também. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? E de quem tinha essas dúvidas também. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários ou me mande lá no Instagram. Se você fez a composteira, me mande lá no Instagram, eu vou adorar ver. Ou até no Facebook também, tá? É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui!